Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos falar de um tema que eu já queria trazer aqui no podcast há muito tempo. É um desejo muito antigo meu, muito antigo, tão antigo quanto o nosso tema de hoje. Não é mesmo, senhor Ofudiek? Pois é, Mr. PH. Eu estou aqui, apesar de estarmos gravando de manhã, graças a Deus. Esse é um tema que sempre me, assim, digamos, me deixa assim meio PH durante a noite falando de ufologia, sabe? Cara, eu vou te falar que é um tema assim que eu gosto muito e eu não tenho muito receio, muito medo pra gravar essa noite não, sacou? Eu tenho isso, mas assim, como uma história mesmo, um mito, uma lenda. Mas nós vamos tirar essa dúvida de hoje com o nosso convidado, Douglas. Seja muito bem-vindo novamente. Podem entrar na minha casa. Vocês estão E aí, gente, obrigado pelo convite. É um tema que eu adoro. Já editei alguns livros e quadrinhos com este tema, então eu gosto muito. O Douglinhas, nascido em 1980 e que cresceu vendo filme de vampiro, vai adorar gravar esse podcast. Pô, eu também eu gosto muito, cara. Então, eu convido nossos ouvintes que precisam ser convidados a entrar em nosso estúdio de gravação e acompanhar esse episódio daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Bram Stoker, Transilvânia, Batman, Nosferatu, Missa da Meia-Noite. Acredite se quiser. Ô Douglas, eu tenho muita coisa aqui, eu separei muita coisa aqui pra gente conversar, mas antes de começar nosso papo propriamente dito sobre os vampiros, eu acho que quando você fala de vampiro, o vampiro mais famoso que vem à cabeça é o Drácula. Ah, não há dúvidas. Ele é o grande vampiro da cultura pop, né? Mas ele não foi o primeiro, isso é importante as pessoas entenderem. Isso que eu ia perguntar, se ele foi o primeiro. Não, ele não foi nem o primeiro na literatura e nem é o primeiro quanto o mito do vampiro. O mito do vampiro é muito mais antigo. Muito mais antigo. Ele, pra mim, tinha começado com aquele empalador, o Vlad Tepes, que tinha mania de empalar o povo. Não. Na verdade, o empalador, ele foi, digamos assim, a origem, a explicação para qual o Bram Stoker utilizou como a referência histórica do seu Drácula, né? Entendi. Porque ele era uma figura icônica na Europa naquele momento. Mas ele, quanto personalidade, ele não era considerado um vampiro, né? Isso aí foi depois do Drácula. A origem do vampiro, do vampirismo, ele é muito forte no leste europeu, né? Não é à toa que nós vamos ter a casa do Drácula sendo na Transilvânia. E ele já permeia os mitos eslavos, russos, inclusive islâmicos, há muito tempo antes. Nós temos mitos de figuras semelhantes ao vampiro há milênios já. Ele é tão antigo quanto o lobisomem. Tem até essa relação, né, que vampiros e lobisomens são inimigos, assim, naturais de muito tempo. Sim, mas essa inimizade, por assim dizer, ela começa muito nos momentos mais recentes, já de cultura pop, quando eles começam a cruzar os mitos, né? Por exemplo, para situar as pessoas, né? Na década de 30, os estúdios da Universal fizeram os monstros da Universal. E aí foi onde todo o Ocidente tomou conhecimento, assim, de maneira plena, através do cinema, sobre vampiro. Depois a gente fala de Drácula. Vampiro, lobisomem, Frankenstein, monstro do lago. E aí é onde ficou famoso na cultura pop. Tanto que tiveram dezenas de filmes do Drácula, dezenas de filmes do Frankenstein, vários filmes do lobisomem. Então, assim, ele permeou a literatura, cultura pop em geral, bonequinhos, colecionáveis e tudo. Então, na nossa história recente, tudo que a gente conhece de Drácula e tal, ele é muito inspirado nos filmes dos anos 30. Dos anos 30, dos anos 50 ali. Que é muito diferente das personalidades
identidades míticas, folclóricas dessas criaturas. Por exemplo, o Brasil já tinha o lobisomem há muito tempo, muito antes disso. No século XVIII, século XVII, nós já falávamos de lobisomem no Brasil. O lobisomem, por exemplo, é uma das figuras mais antigas dentro desses monstros. Por exemplo, só que cada lugar tem a sua digamos assim, sua crença e digamos assim, sua metodologia de transformar. No Brasil, por exemplo, a cultura do lobisomem estava vinculado a uma cultura já também, de certa forma, europeia e também dos índios, né? Porque nós tínhamos também a questão do índio que também trazia essa questão do lobisomem, mas geralmente estava vinculado ao sétimo filho de um sétimo filho, sabe? Ele tem toda uma coisa muito mais de maldição familiar, diferente desse lobisomem europeu e americano que a gente vê nos filmes, que tem a ver com a mordida, né? Que a pessoa morde e vira o lobisomem. O vampiro, a mesma coisa. O vampiro tem essa questão do Drácula, né? Quase como o único vampiro, que ele pode ter alguns asseclas vampiros. Mas se nós formos estudar o vampirismo na história, nós vamos descobrir que há milênios nós já tínhamos essas figuras desses mortos-vivos, chupadores de sangue, necrófagos. Nós vamos ter, por exemplo, no Oriente Médio, a figura do Ghoul. O Ghoul é uma espécie de vampiro, né? Que depois ficou muito famoso com Lovecraft utilizando ele. Nós vamos ter várias outras personalidades trazendo criaturas dessa natureza. O próprio nome vampiro, ele é uma mistura de uma série de alterações e corruptelas ao longo da história, mas que originou na língua croata, língua russa, que seria esse pir, né? Esse ibir, que significava bruxo. E aí depois, com a mistura dessa lenda em outras nações, começaram a ter o vampir, o vampir, e aí alguns com Y, outros com I. O Y era o original, né? E aí começa a ter toda essa mistura de nomenclaturas que hoje a gente meio que padronizou como vampiro, né? Ou vampire. E o Douglas, olha só, o vampiro é muito associado ao morcego, principalmente o morcego hematófago, ele que chupa sangue e tal. Essa ligação, ela é direta ou o vampiro, a história do vampiro foi criada e ligaram ela ao morcego vampiro porque eles tinham mesmo, vamos pôr assim, hábito alimentar? Na verdade, o morcego é muito mais por uma associação, né? Porque se tu pegar os próprios contos e histórias, geralmente ele está vinculado até com outras criaturas, como rato, certo? Cachorro, lobos, criaturas da noite, no geral. A ideia do morcego, ela realmente é muito divulgada e difundida nos filmes, mas muito mais por uma correlação, porque o morcego, ele chupa sangue. Então, e não é todo morcego, né? A maior parte dos morcegos come frutas. Não, acho que é 1%, menos de 1% dos morcegos são hematófagos. Então assim, então a ideia é isso, começou a ter essa relação com o morcego e etc. A relação é tão forte que quando chega na década de 30, o próprio Batman, quando foi criado, ele é criado como uma espécie de herói vampiro. É mesmo? Sim, a figura do Batman, a ideia do morcego humano, também, que a gente utiliza a palavra Batman, né, hoje como uma marca, né, Batman. Mas se tu parar pra pensar como um nativo inglês, ele é o homem morcego. Inclusive no primeiro filme lá do Tim Burton de 89, tem uma hora assim que tá lá na redação do jornal, que eles estão investigando essas histórias do Batman e tal, e o cara faz uma recriação artística de uma pessoa que viu, e é um vampiro. Com dente, com preso e tudo mais. Do Batman. Isso aí, na verdade, é inspirado nos primeiros gibis do Batman, que fazem exatamente essa ideia, de que tem um morcego, um vampiro rodando na cidade. Cara, que legal. Então tá, a gente já tem um contexto aí, mais ou menos, de onde veio essa história, então vamos lá. Vamos partir para as obras famosas da cultura pop. Droga, Knox. Oi, Tenente Eckhart. Ouvi dizer que o morcego atacou outra vez. Foram 8 aparições até agora em menos de um mês. Eu soube que o comissário mandou abrir um inquérito, é verdade? Desculpe, Knox. Eles escorregaram numa casca de banana. Eu juro pra Cala você, a boca, meu vamos irmão. andando. Era um morcego gigante, era. Não vai escrever isto no seu jornal, Knox. Vai arruinar a sua reputação. Tenente, os marginais dessa cidade estão mortos de medo. Sabe o que eles dizem? Dizem que ele não morre. Dizem que ele bebe sangue. Ora, E que ele... você não sabe o que diz, Knox. E pode escrever o que eu disse. Tenente, há um morcego de 2 metros de altura na cidade. Ele está na folha de pagamento da polícia. Quanto ele está ganhando? E ele paga imposto?
Ó, eu vou puxar. Eu separei alguns filmes aqui e uma série. Depois que eu separei isso aqui, tem outros, mas é impossível falar de tudo que a gente gosta aqui sobre vampiro num episódio só. Então já fica até a dica. Se a galera gostar desse episódio, a gente volta em outro pra falar de outros filmes, tá? Mas um filme que eu gosto muito, na verdade não é um, são dois. Na verdade são três, mas o terceiro ali é um remake de 2011 e eu prefiro não falar sobre ele, tá? Vamos nos ater aos originais, que é A Hora do Espanto, meu amigo. 1 e 2. Eu amo esse filme de vampiro. Amo! A Hora do Espanto, ele é muito legal porque ele pega o vampiro bem icônico mesmo, né? É aquele vampiro que pra entrar tem que ser convidado, ele não gosta de nenhum elemento cristão, então ele tem medo de cruz, ele tem medo, a água benta machuca ele, a estaca no coração é o que mata, pra entrar na casa tem que ser convidado, luz do dia mata. Então assim, ele realmente é um vampiro muito clássico, mas ao mesmo tempo ele é muito legal porque ele transforma o vampiro em algo modernoso, né? Não é aquele aristocrata que fala de forma empolada, né? É muito legal, é muito legal. Igual o próprio filme coloca ali, o vampiro pode ser o seu vizinho. Exatamente. A Hora do Espanto, agora eu teria que conferir, eu acho que ele é de uma certa forma inspirado na Hora do Vampiro, que é o Salem Slot do Stephen King. Que o Stephen King, quando fez o Salem Slot, é exatamente essa pegada. Ele não é tão aventuresco e pop quanto A Hora do Espanto, mas ele é nessa pegada. Do vampiro ser teu vizinho, tá morando ali na tua casa. Só que no Salem Slot, o vampiro ele não é modernoso, o vampiro ele é mais clássico. Cara, eu acho esse filme muito legal porque tem eu esqueci o nome dele no filme ali, que ele é um caçador de vampiros de um programa de televisão. E quando o protagonista do filme ele descobre que o vizinho dele é um vampiro, ele vai atrás desse cara, porque é a referência dele que ele tem de caçador de vampiro. E o cara é um bosta. Sim. É um PH da vida que se borra de medo dessas coisas, sacou? Ele não sabe absolutamente nada. Mas de início ali, quando o cara começa a assistir com ele e tal, não sei o quê, eu tenho vampiro, meu vizinho é vampiro, eu sei onde é que ele tá, ele não leva muito a sério. E quando ele vai lá e pela primeira vez, assim, ele pega um espelho, assim, pra olhar, que ele tava suando e tal, ele pega assim, e ele não vê o reflexo desse vizinho dele, que ele tava ali conversando com um cara no espelho, ele fica maluco, ele vê, putz, é real, e ele se caga inteiro ali, cara. E o filme é muito bom. E, ô Douglas, uma coisa muito legal na Hora do Espanto, é um caso raro, assim, eu acho que poucas franquias conseguem elaborar uma sequência tão boa quanto o primeiro. Hora do Espanto é exemplo disso, cara. O segundo filme, pra mim, acho que eu gosto mais que o primeiro, que tem a irmã ali do vampiro que volta com uma gangue, tem um lobisomem junto com eles, tem um mordomo que come insetos e fala, pega o inseto assim, Hymenoptera corruptorus. Aí vai, crack, come. Eu acho muito foda, cara. Esse servo é inspirado no mesmo servo do Drácula. Sim. Que é o que come os insetos também, as criaturinhas. Pô, muito bom, cara, muito bom. É outro filme, porque os anos 80 foi muito rico, né, nessa questão de filmes de vampiro. E outro filme que é um irmão espiritual da Hora do Espanto é o Garotos Perdidos. Esse é fantástico. Temos o Christian Slater, né? É o Christian Slater? É, o Christian Slater como o vampiro principal. É o Jack Bauer, assim. início de carreira. Exatamente. E esse filme também é a mesma pegada. É o vampiro clássico numa pegada pop. Tanto que eles são vampiros que vão se alimentando de jovens, em baladas, naquela vida noturna. E é um filmaço. E esse é um filmaço mesmo. E aqui, não é o Jack Slater, não. É o Kiefer Sutherland. Acho que é isso mesmo o nome dele. É o Jack Bauer. Isso mesmo. Novinho. O Jack Bauer, é o Kiefer, exatamente. Isso. Você viu, Jackson, Os Garotos Perdidos e o Hora do Espanto? Algumas vezes. Ah, finalmente. Passava muito na sessão da tarde, né, Jackson? É, pois é. Garotos Perdidos é muito bom, tem a sequência, o Garotos Perdidos 2, mas, putz, não chega nem perto do primeiro, nem perto. Não, nem chega. Agora, falando em filme de vampiros, que aí já entra nos anos 90, pra mim ainda é um dos melhores filmes, se não o melhor. Eu fico na dúvida entre este e uma Entrevista com o Vampiro, que daqui a pouco nós vamos falar. Putz. Mas é o Drácula do Bram Stoker, né? Ah, não, esse é clássico. Putz, esse é absoluto. Ele e Entrevista com o Vampiro, meu amigo, só acho que os dois ali top de linha de filme de vampiro, sacou? Eu acho que ainda gosto mais... Isso que eu ia falar. Eu também prefiro mais o Entrevista com o Vampiro. Eu acho ele muito mais fechadinho, explora muito mais aquele universo, conta uma história de muito tempo, até eles chegarem hoje. Eu acho aquilo muito bom, ele cara. É perfeito. A música, a trilha sonora, tudo. E eu posso dizer, assim, ó, que o Drácula do Bram Stoker é muito bom, mas o livro é melhor, entende? É muito bom, não há dúvida. Mas o livro do Drácula do Bram Stoker ainda é melhor. Porém, o Entrevista com o Vampiro,
o filme é melhor do que o livro. Eu gosto do livro, mas o filme é melhor. Cara, esse filme é fantástico. Inclusive, ele tem uma sequência também, que muita gente nem sabe que se trata de uma sequência do Serviço Vampiro. É da Anne Rice também, da mesma escritora, que é o Rainha dos Condenados. Não, tem duas. Tem uma que é a Rainha dos Condenados, e tem uma outra também, que conta mais a história do Lestat. Acho que é Vampiro Lestat, algo assim que... Esse eu não conheço. São adaptados também dos livros. Aí, nesses casos, os livros são melhores. Cara, eu acho o Rainha dos Condenados muito legal, porque os vampiros, eles despertam nos nossos dias atuais, e pra chamar a atenção da sociedade, eles montam uma banda, cara. E a banda, putz, estouradaça. Foda. Muito foda aquele filme. Eu acho que a trilha sonora também é fantástica. Gosto muito. Eu acho que eu tô confundindo. Na verdade, o Rainha dos Condenados, ela junta 2 livros. Ela junta o livro do Vampiro Lestat e do Rainha dos Condenados. É por isso que eu tô confundindo. Na verdade, só tem mais um filme. É verdade, só tem mais um filme. É, exato. Que eu lembro ali, só teve esse, que muita gente nem sabia que era a continuação, sacou? Sim, continuação. Ela adapta 2 filmes, 2 livros. Isso. Uhum. Os filmes de vampiro que eu assisti, vocês já falaram aí, né? Mas eu lembro que vampiros são figurinhas repetidas e carimbadas exaustivamente no sobrenatural, né? Poxa vida! Foda. Cara, inclusive, na primeira temporada, num dos últimos episódios, tem um episódio envolvendo um vampiro que é muito bom, que eles descobrem que a legendária Coach, que teoricamente pode matar qualquer coisa, que eles querem pegar ela pra matar o Azazel, tá na posse de um clã de vampiros, cara. E eles vão atrás desse clã de vampiros pra pegar a Coach. Cara, que episódio foda. Se eu não me engano, é o 19 da primeira temporada. É muito bom. Assim, se a gente for pensar filmes, né, na década de 2000 em diante, a gente começou a ter uma desconstrução do vampiro, né? Nós vamos ter, por exemplo, aquela série de filmes que eles... Agora eu me esqueci o nome, que são vários vampiros contra os lobisomens. Underworld, que é meio inspirado na estética até do Matrix, né? Todos eles de roupa de couro, tal, aquela pegada. Assim, ele é super datado, eu gosto desses filmes, né? Mas eles são, na verdade, já começa ali uma desconstrução do vampiro, né? A ideia de um vampiro realmente já como algo vinculado a algo, quase como uma seita, eles vivendo em paralelo, eles utilizando a tecnologia. E ali tem um cruzamento bastante interessante do vampiro com o lobisomem, como se eles tivessem a mesma origem, né? Eles tentam criar uma ideia de origem medieval, onde eram 2 filhos, um nasceu com poderes de morcego e outro com poderes de lobo. Então tem toda essa pegada. Não podemos esquecer que nós vamos ter o Crepúsculo, né? Que é uma fanfic. Esse aí não passou nem no meu radar. E o Crepúsculo, ele é uma fanfic. Pô, o vampiro brilha na luz do sol, velho! Vai se fuder! Não! A autora, ela foi muito inteligente, digamos assim, porque ela queria, não sei se você sabe dessa história, mas ela queria fazer uma fanfic, ela faz uma fanfic dos 50 Tons de Cinza. Puta merda, piorou mais, agora que eu não gosto mais ainda. Ela fez uma fanfic dos 50 Tons de Cinza, e aí ela adaptou pra essas figuras do Crepúsculo, entende? Não, cara. Crepúsculo ninguém merece, Douglas. Você não precisava me fazer passar por isso. Não precisava. A gente tava indo tão bem, tão bem. Pegar. Desculpa. Na verdade, eu dei a informação errada. Talvez piore ainda mais, tá? O Crepúsculo criou os 50 Tons de Cinza, porque os 50 Tons de Cinza é uma fanfic do Crepúsculo, não o contrário. Socorro, velho, você piorou muito a parada, você piorou demais. Ou seja, demais. Além do Crepúsculo ter feito o vampiro brilhar, e outra coisa, tem coisas problemáticas, porque se tu parar pra pensar, olha só o inferno que é aquele garoto lá, o personagem principal, os personagens, eles estão eternamente presos ao ensino médio. Começa por aí. Ô, Douglas, você vai ficar aqui falando de Crepúsculo? Eu preciso, porque eu não precisa. Eu não posso sofrer sozinho. As pessoas têm que sofrer um pouquinho comigo isso. Não. Além de ele ficar eternamente preso no ensino médio, eu tenho certeza que o ensino médio foi horrível pra todo mundo. Ele ainda se relacionava com adolescentes. Aquele filme ele é todo errado em vários níveis. Não, velho. Não, chega. E criou os 50 Tons. Não, chega. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar o nível lá pra cima de novo. Eu quero recomendar uma série, eu não sei se todo mundo aí que tá escutando ou vocês mesmo assistiram, não é uma série tão conhecida assim, mas foi uma série que quando saiu, me indicaram, eu não levei muita fé e quando eu assisti, eu fiquei assim, surpreso. Tinha muito tempo que eu não via uma coisa tão legal e original com vampiros.
que é uma série da Netflix, acho que é do Michael Flanagan, do mesmo lá da Residência Rio e tudo, que chama Missa da Meia-Noite. Vocês já viram? É maravilhoso isso. É incrível. É inspirado Cara, no livro. Você já viu, Jackson, Missa da Meia-Noite? Não. Cara, é simplesmente foda. Tá, o final ali poderia ter sido um pouquinho melhor, que eu achei um final muito padrão pra uma ideia fora da caixa igual eles tiveram, sacou? É uma ideia muito comum ali o final. Não vou dar spoiler, só de eu tô falando que é de vampiro já é spoiler. Não, o fato de dizer que é vampiro já é um spoiler, mas tipo assim, não vai estragar a experiência de ninguém. Porque depois que, assim, pra quem viveu aquele momento, não dizia que era de vampiro. Era uma série do Mike Flanagan, que já tinha feito outras 2 séries de suspense e terror muito boas mesmo, que eram também antologias, tanto que ele utiliza até os mesmos atores. Então, quem foi lá assistir, foi assistir porque sabia que era uma série sobrenatural e beleza, do cara, que era bom. De repente, vira a chave e aí tu descobre que tu tá fazendo uma série de vampiro. Se não me engano, são 6 ou 7 episódios a série. É depois da metade que tu descobre que é de vampiro. Você vai descobrir que são vampiros depois do 4º episódio. Cada episódio é tipo Exato. 1 hora. E você fica ali se perguntando o que tá acontecendo, cara. Até a capa, hoje em dia, consta que é de vampiro. Nossa, é muito bom, cara. Aquilo ali é muito bom mesmo. Igual eu falei, pra mim é uma das coisas mais originais e legais que eu vi de vampiro nos últimos anos. Ninguém conseguiu fazer alguma coisa naquela linha ainda não. Tem uma coisa muito boa de vampiro recente. Recente não, é dos anos 2000 também. Que é muito bom, que é inspirado num gibi. 30 Dias de Noite. Isso é muito bom, cara. Isso aí é um outro nível de filme de vampiro, que é um filme de vampiro assim, grotesco, de terror. Não, mesmo. ali é vampiro estilo lobisomem, vampiro monstro, vampiro que tem que fugir, cara, sabe? Não tem esse negócio do vampiro charmoso, Não tem, cara. Tu tem uma criatura te caçando, só que o problema é que ela te caça só de noite. Só que eles estão num lugar que é 30 dias de noite, então... E é muito legal, cara, que não fala de onde que os vampiros vieram, o que eles querem, nada. Simplesmente cai essa noite lá, é uma noite que dura 30 dias lá no Alasca, e os vampiros aparecem na cidade pra dizimar a cidade, fazer o banquete. Não, e eles começam a destruir pequenos recursos da cidade. Tu começa a assistir o filme, tu vai vendo que tá acontecendo algumas coisas estranhas, tipo assim, os cachorros morreram. Aí, de repente, a parte de comunicação estragou. Aí tu começa a notar que eles estão ficando isolados naquela cidade. E aí, quando a coisa fica realmente de escuro, aí é cada um por si. É um filmaço, vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver. Esse é muito legal mesmo, que eles são animalescos, assim, eles têm um dialeto próprio que a gente não entende. O filme não legenda os diálogos deles, eles conversam entre eles e você nem sabe o que eles estão falando. Não, e tem uma boca meio de tubarão, assim, né? Cara, putz. É bom. Muito bom. Filme que fez um desserviço pros vampiros, aquele do Will Smith, o Eu Sou a Lenda. Ah, mas aquele ali não é bem vampiro, né? Eles pegaram o conceito do livro ali e transformaram em vampiro. Não era bem Eles fizeram esse. meio que um zumbi, né? Fizeram meio que um zumbi, assim, né? Agora, quem quer ler um bom livro, vale muito a pena ler o livro Eu Sou a Lenda. Não é um livro longo. É do Richard Matheson. O livro é maravilhoso. Tanto que, uma curiosidade, o livro do Eu Sou a Lenda foi a inspiração do George Romero para a criação da Noite dos Mortos-Vivos. A ideia de um povo zumbi, de uma comunidade, do cara isolado numa cabana, é tudo inspirado no filme de Eu Sou a Lenda. Porque o que é legal, assim, não é um spoiler, porque o livro já tem aí mais de 60 anos aí, mas assim, só pra contar mais ou menos pra pessoa entender, até pra talvez dar gosto de ler, porque vale a pena ler o livro, que as coisas legais eu não vou contar. Por que é Eu Sou a Lenda? Porque é o seguinte, o mundo tá infestado de vampiro, o personagem principal, que foi interpretado pelo Will Smith, né, é aquele mesmo personagem, só que não é, ele tá preso na casa dele, certo? E todo mundo é vampiro, só que aquela mesma história, vampiro que só sai à noite, aquele negócio todo. O problema é que o que ele faz? Durante o dia, ele vai caçar esses vampiros e vai matando esses vampiros, certo? Que estão lá escondidos, dormindo e tal. E começa a haver uma espécie de mutação onde alguns desses vampiros estão começando a poder andar de dia, poder ir até a casa, ser menos animalescos. E aí mais pro final do filme, do livro, ele descobre que é o seguinte: a sociedade se reconstruiu. Só que agora numa nova sociedade, numa sociedade vampírica. Quem é o monstro é ele. Porque agora esses vampiros já vivem como sociedade, só que toda vez que eles dormem, tem um maluco matando eles durante o dia. Cara, no filme não mostra nada disso. Não mostra nada disso. Não mostra nada. O filme, eles são os monstros. Então, no livro, o que é legal é porque ele dá uma perspectiva de que, tipo assim, a lenda não é o vampiro, a lenda é ele. Eu sou a lenda.
Tipo assim, os vampiros morrem de medo de um cara que fica matando eles durante o dia. Que foda, né? É uma versão de papel muito legal. Só que é muito bem escrito. E aí tem umas reviravoltas que aí eu não vou contar, porque, cara, é um livro muito bom. Se encontra baratinho pra comprar na Amazon. Tem uma versão, acho que é da editora Leia, que não me falha a memória, que é capa dura, bonitinho. Ele é vendido um preço super bom. Vale muito a pena. Vale muito a pena. É um desses livros que o cara tem que ler. Gigiomopsis angustacossis. Ô Douglas, fugindo um pouquinho ali dos filmes e séries, eu quero puxar agora pra uma outra mídia. Eu gosto muito, mas é muito mesmo. Tanto que é um jogo que eu me obrigo a jogar ele todo ano até o final, que é o Castlevania Symphony of the Night. Já jogou? Eu nunca joguei, sei como é que é, conheço, mas eu nunca joguei. Mas eu assisti aquela série de desenho da Netflix, eu gostei. Cara, a série não chega nem perto do jogo. Já jogou, Jackson, o Castlevania? Não, esse não. O Castlevania tem vários jogos, vem desde o Nintendinho lá, o Castlevania com o Simon Belmonte e a saga da família dele tentando destruir o Drácula e tal, mas pra mim o ápice dessa franquia é esse jogo que saiu em 97 pro PlayStation 1, Castlevania Symphony of the Night. Cara, você é o Alucard é Drácula, ao contrário, tá? Eu nunca tinha me tocado nisso. De que eu vi que Alucard era Drácula, ao contrário, minha cabeça fez assim, ó, puf, explodiu. Mas a história conta que ali o filho do Drácula, o Alucard, ele é chamado a enfrentar o pai dele, que despertou depois de vários anos de sono, que o último Belmonte tinha posto ele pra dormir novamente, né? Tinha derrotado ele. E ele acorda e ele quer saber o porquê, e ele vai investigar. E ele adentra o castelo do Drácula. E, cara, é maravilhoso que o castelo é gigantesco, é muito grande, e é um jogo estilo Metroidvania, que é aquele estilo que é baseado no Castlevania, Symphony of the Night, e no Metroid. É por isso que chama Metroidvania, de Metroid com Castlevania, que é aquela parada do jogo que você começa ali com pouca coisa, e à medida que você vai explorando, você vai ganhando upgrades e poderes, que você tem que voltar em áreas que você já tinha visitado, mas você não tinha acesso a coisas ali que tinha na área. Então, por exemplo, você começa a jogar, você é só uma pessoa ali com espada, um escudo na mão, algumas magias, poucas. À medida que você vai evoluindo, você começa a pegar a transformação de lobo, de morcego, de névoa. Então, com essa habilidade, você consegue voar pra cima do castelo, você consegue atravessar paredes com a névoa, você consegue passar por um lugar estreito com o cachorro. Cara, o jogo é maravilhoso. E o mais legal é que muita gente não sabe, quando joga a primeira vez, você joga e tudo ali, mata o Drácula, maravilha. Só que aí depois você vai descobrir que o Drácula ele tava controlando uma outra pessoa, que era o Simon Belmonte, e quando você destrói esse controle, o Simon te avisa que o Drácula não tá ali naquele castelo, ele tá num outro castelo, que é o mesmo castelo que você jogou, invertido. E cara, você refaz o castelo todo de cabeça pra baixo. É fantástico. Então, Douglas, se você não jogou, Senhor Fudiek, se você não jogou, corram atrás. Castlevania Symphony of the Night, inclusive é um tema, um jogo que merecia um episódio aqui. Ainda vou vir aqui no episódio só do Castlevania, que vale muito a pena. É que o Douglas adolescente, ele tinha Mega Drive. Então, tá. eu me lembro que meus amigos jogavam, os que tinham Nintendo. Já era do PlayStation. Nintendo, PlayStation. Hoje eu tenho um Play, então eu não sei se ainda tem Castlevania hoje em dia. Tem, inclusive você pode baixar. Saiu um pacote, chama Castlevania Requiem, tem na PSN, você pode baixar, que é o Round of Blood, que é o jogo que a continuação dele é o Symphony of the Night. Tem esses dois no pacote. Então você pode pegar ele e jogar. E cara, é um jogo ali que você vai levar pelo menos ali umas 100 horas pra você terminar ele, de exploração. É muito bom, cara, muito bom. Mas o Castlevania, ele é claramente inspirado no Drácula do Bram Stoker, né? Até a ideia de caçadores, toda aquela mitologia, né? Agora, quer ouvir uma curiosidade interessante? O Drácula do Bram Stoker... antes de falar essa curiosidade, o livro do Drácula, do Bram Stoker, ele tem uma passagem que é muito rápida no livro. E que no filme do Coppola, né, também é muito rápida. Que é o período entre o Drácula sair da Transilvânia, pegar o navio, que é o Deméter, e ir até a Inglaterra.
E no filme também aparecem só assim, algumas imagens. E em ambas mídias, né, o Deméter chega como fosse um navio fantasma, com todo mundo morto, e chega na costa da Inglaterra, e aí o Drácula já tá lá. Recentemente, acho que faz uns 2 anos, fizeram um filme sobre o Deméter. Chegaram a ver esse filme? Não, tem esse filme? Ele tá na Netflix agora. Assim que terminar o episódio, vão assistir. Se chama A Última Viagem de Deméter. Exatamente isso. Saindo do episódio, gente, vão assistir. Tem na Netflix. Eu acho que todo mundo hoje em dia tem Netflix. É porque no livro ele cita que o Drácula, ele teve que ir de navio lá, porque teve que levar terra lá da terra dele, tudo em caixões e tal. O filme Sim. respeita isso. Ele só tinha a força dele ali dormindo na material terra A da terra da natal dele. Transilvânia. Ele é preso à terra da Transilvânia, né? Exato. E essa viagem de navio, como ele é um vampiro ali, a viagem duraria meses naquela época, ele passa ali, ele é transportado como uma carga, só que ele sai desses caixões cheios de terra e vai atacando a tripulação do navio ali um por um pra se alimentar. E eles vão sumindo, cara. Putz, acabando aqui, eu vou pegar. Hoje a pipoca e a coca é garantida. É um filmaço. E o filme não é ruim, tá? É um filmaço, é muito bom. Ele utiliza muito aquela figura do Drácula bestial. Não vou dar detalhes porque é muito bom. É muito bom, é muito fiel. É um filme muito legal. Eu vi no cinema na época. Eu gostei bastante dele. Uma coisa que é engraçada a gente falar, que as pessoas pouca gente sabe, é que tudo que nós estamos falando, a gente acaba sempre caindo no Bram Stoker, né? No Drácula, né? A gente sempre acaba caindo no Bram Stoker. Só que o Bram Stoker, ele não foi o primeiro a escrever o vampiro aristocrata, sabe? Não foi o primeiro a fazer essa figura aristocrática do vampiro, sabe? Porque antigamente o vampiro, ele era aquela criatura monstruosa nas lendas, né? Então assim, nós temos desenhos, nós temos figuras, nós temos alguns poemas que falam do vampiro, dessa criatura, em alguns lugares chamado de vampir, o Y, outros de apenas Ibir, outros Gol, dependendo da região. Nosferatu, vamos falar daqui a pouco sobre ele. Só que sempre essas criaturas monstruosas, demoníacas, né? Muito vinculadas ao sobrenatural, ao bruxo, ao demônio e por aí vai. Existem algumas origens que os pesquisadores acreditam de onde que surgiu esta figura folclórica. Alguns acreditam que é decorrente de erros de sepultamento, porque na Idade Média e na Idade Antiga era muito comum pessoas com catalepsia, com outras doenças dessa natureza, serem consideradas mortas e enterradas, tá? Então, quando eles iam exumar o corpo da pessoa por algum motivo, ou desenterrar para poder botar outro membro da família, às vezes a pessoa estava virada do avesso, com a cabeça para baixo, ou seja, a pessoa se mexeu dentro do caixão. Então eles achavam que aquilo ali era um sinal de vampirismo. Caramba, velho. Ô Douglas, curiosidade aqui, você sabia que nessa época isso era tão comum de acontecer que as pessoas começaram a fazer um sistema que tinha uma cordinha em cima da sepultura com sino e ligado direto lá embaixo, dentro do caixão. Só que dava azar, porque aí o vento batia, os sinos tocavam, aí eles achavam que estava sendo uma infestação de vampiro na cidade. Olha só que ideia de jirico. Mas tinha isso, pros mortos tocar lá e falar, eu tô vivo. Tinha isso, eles achavam que a pessoa tava tocando. Porque, só pra quem não tá entendendo o que nós estamos falando, isso aconteceu mesmo. Eles pegavam sininhos e amarravam uma cordinha que ia pra dentro do caixão, pra quando a pessoa, caso ela estivesse viva, ela puxava a cordinha, né? E aí tocava o sino. O problema é que quando batia vento, coisas do gênero, tocava o sino, aí... Putz, imagina você ser coveiro no cemitério, cheio de sininho lá, e de repente começa o vento, começa plim, 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 plim. Cara, eu virava um peido lá, meu amigo. Nem minha sombra ficava. O que eu vou contar pra vocês agora é sério. Se vocês procurarem na internet aí, vocês vão achar. Coloquem no Google armadilha, vampiro, tumba. O medo era tanto na Europa, do vampirismo e etc., porque também não só essa questão dos motivos das pessoas serem enterradas, existiam outras características que eles também acreditavam que eram vampíricas. Muita gente achava que hoje nós conhecemos como surto de raiva era, na verdade, uma doença de vampirismo. Hoje o que nós conhecemos como algumas doenças contagiosas, as pessoas também achavam que era vampirismo, tanto que eles tiravam sangue, eles faziam procedimentos de sangria para ver se a pessoa melhorava, sabe? Tinha uma série de coisas. A situação ficou tão complexa que, principalmente nas partes mais nobres, né, da sociedade, quando eles enterravam uma pessoa que eles suspeitavam que era vampiro, eles enterravam, né, no caixão, e o próprio caixão tinha uma espécie de foice que era enterrada na altura do pescoço, porque se a pessoa se levantasse,
arrancava o pescoço. Caramba, velho. Sério, esse tempo atrás, agora acharam, inclusive, uma tumba de uma mulher, que era pelo tipo de osso, pelo tipo de roupa dela, dava pra ver que era uma pessoa aristocrata, e ela estava enterrada dessa maneira, com uma foice na altura do pescoço. Ô Douglas, eu também vi uma matéria um tempo atrás, eu não sei onde que foi isso, que eles acharam várias sepulturas antigas e quando elas foram abertas ali pra estudar e tal, acharam vários cadáveres, né, esqueletos ali, mas que aparentemente eles tinham uma estaca perfurando o coração. É porque uma das técnicas de matar o vampiro é perfurar o coração dele enquanto ele está dormindo ou Sim. em repouso. Então não é de se estranhar que pessoas que eles desconfiavam serem vampiros, eles tenham feito isso após a pessoa ter morrido. Você para pra pensar que você vai enterrar uma pessoa ali, a pessoa morreu, você vai mete uma estaca no peito dela e enterra ela. Caramba. Quer ver uma outra coisa engraçada que fomenta o mito do vampiro? É engraçado entre aspas, é meio trágico até, né? O vampiro, geralmente, ele tem as unhas grandes, correto? O cabelo comprido, ele é bonito, ele tem um rosto liso, branco, né? Muita gente associa essas características do vampiro aos primeiros estágios da decomposição. Porque o morto, quando ele, após o falecimento, os gases das bactérias e tal, da putrefação interna, começa a expandir o corpo. Então a pessoa realmente fica mais lisa, menos enrugada. Os lábios, assim como a ponta dos dedos, tem um mito de que a unha continua a crescer. Não, isso não é verdade. É porque a ponta dos dedos, assim como os lábios, nos primeiros estágios da morte, eles começam a perder muito líquido. Então, os dentes parecem que se tornam maiores e as unhas também. Então daí vem essa imagem do vampiro. Do vampiro, dentuço, com as unhas mais proeminentes. Porque isso, na verdade, é a figura do morto, recém-morto. Entende? Então, por isso que muitas coisas que a gente tem associados com vampiro, ele, na verdade, ele tá vinculado muito mais aos primeiros estágios da putrefação humana. A verdade é essa. Cara, você citou esse negócio de putrefação, de aparência decrépita e tal, de defunto. Eu não sei se você já viu um filme chamado... É o antigo, tá? Acho que teve um remake recente com Johnny Depp, não é esse. Chama Na Sombra do Vampiro, com William Dafoe. Ah, esse aí deixa eu contextualizar pras pessoas. Posso, rapidinho? Claro, esse filme é fantástico. Quando Drácula foi escrito pelo Bram Stoker, ele fez muito sucesso. Depois eu vou falar de um livro que saiu 80 anos antes do Drácula. O próprio Drácula é inspirado nesse livro e tem uma história incrível sobre ele. Depois eu vou falar sobre ele, tá? Mas quando Drácula saiu, ele foi um grande sucesso na Europa. A gente tem que lembrar que... Por que os gibis faziam tanto sucesso antigamente? Por que os livros faziam tanto sucesso antigamente e cada vez menos hoje? Porque hoje nós temos outras coisas a fazer além de ler. A gente tem televisão, tem celular, sabe? E antigamente a pessoa queria fazer alguma coisa gostosa, ia ler. Queria sair um pouco da realidade e ia ler. Então, era uma grande mídia. E o Drácula fez um grande sucesso. E aí teve um diretor alemão que ele resolveu tentar adaptar, porque o cinema alemão era o cinema mais poderoso que tinha na época no mundo. Muito antes de Hollywood. Depois Hollywood ficou maior. Mas na época era o cinema alemão. E ele tentou adaptar o Drácula para o cinema. A família do Bram Stoker, que era o autor, não deu os direitos. Aí o que ele fez? Ele tava com muita vontade de fazer esse filme. Ele pensou, vou trocar os nomes, manter a história e fazer o meu filme. Obviamente foi um plágio. Ele criou o Nosferatu. Mas o Nosferatu, a aparência dele é muito diferente do vampiro clássico que a gente conhece. Tanto que o Nosferatu, ele se tornou a base do vampiro grotesco nos dias atuais. E ele é um filme que ele teria sumido se não fosse algumas cópias que foram preservadas. Porque a família do Bram Stoker, na época, descobriu o filme, embora fosse na Alemanha, ele fez muito sucesso. Então, vários outros países começaram a reproduzir o Nosferatu. E ela entrou com uma ação processando e mandando destruir as cópias. E ela ganhou o processo, a família do Bram Stoker. Então foi obrigado não só a indenizar a família, parece que eles nunca indenizaram, mas foi obrigado a destruir todos os filmes. Mas como os filmes já tinham ido para outros países, esses outros filmes foram preservados. Por isso que nós temos hoje o Nosferatu clássico, inclusive no YouTube. Cara, inclusive nesse filme A Sombra do Vampiro, a história é que eles estão fazendo esse filme, Nosferatu, estão gravando esse filme, e o ator que eles chamam é um vampiro de verdade. Porque é um mito que existia, cara. Não é uma ideia nova desse filme. O filme da Sombra do Vampiro, que é um filme incrível, ele conta como se o filme do Nosferatu fosse, na verdade, sendo filmado um vampiro de verdade. E ele tem uma frase mais ao final que porque o vampiro começa a comer e matar
as pessoas da produção do filme. E aí o diretor, né, chega pra ele e fala assim, tu é um monstro. Aí ele fala assim, eu sou um monstro? Eu só estou fazendo aquilo que eu faço. Tu sabia que eu era um vampiro? Quem é o monstro que me botou aqui junto com teus amigos? Cara, esse filme é muito foda. Putz, ele é muito foda. Bom. Ele é muito bom, vale muito a pena ver, mas só pra vocês saberem, essa história de que o Conde Orlok, ele na verdade era um vampiro real, não é desse filme, tá? Isso já era um mito que acontecia lá no início do século, porque o ator que fez o Conde, ele não era muito conhecido, e a maquiagem é perfeita, é muito boa. E eles achavam que ele realmente era um vampiro. Era um mito que existia, eles achavam que ele era um vampiro. Esse filme, ele apenas colocou no cinema um mito que já rodava esse folclore sobre o filme. Cara, esse filme é muito bom mesmo, e é um filme assim que te dá... É um filme de vampiro que te dá medo. Eu dificilmente, assim, ver um filme de vampiro, como eu falei, assim, não é uma parada assim que eu tenha medo, mas esse aí, ele te dá um medo e um certo desconforto. O filme parece que ele foi feito ali pra te trazer desconforto. Sim. Não, e o vampiro do Orlok, o vampiro do Nosferatu, ele é um vampiro que ele tem os dentinhos na frente, né? Ele tem uma cara meio de rato. Ele é menos morcego e mais rato. Ele é todo careca, assim, todo feio pra caramba, com os dedos cadavéricos, lembra que eu falei pra vocês no início, que na época ele era muito mais vinculado aos ratos do que aos morcegos? O Nosferatu, pode ver que ele anda até com a mãozinha pra frente, ele tem uma cara mais de camundongo. E o que é mais doido é que, tempo atrás, quem não viu, veja, por favor, veja. O Taika Waititi, aquele diretor que fez os 2 últimos filmes do Thor, ele ganhou o Oscar por aquele filme que ele fez na Segunda Guerra com a Scarlett Johansson. Agora eu esqueci o nome do filme. O Taika Waititi é um baita diretor, gosto muito dele. E ele tem um filme que é O que Eles Fazem nas Sombras. Já viram esse filme? Não. Ele tem até uma série, mas o filme vale a pena ver porque o filme é um filme de 1h30. O filme é como se fosse um documentário. Aqueles mockumentary, sabe? Que é documentário falso, tipo The Office. Uhum. O filme... Gente, vejam. 2 filmes pra vocês verem hoje ainda, dá tempo. Ele tem acho que tem no YouTube, talvez, mas tem na plataforma da Disney, que não me falha a memória. Esse filme, a história é o seguinte. Eles vão fazer um documentário de um grupo de vampiros que moram juntos. Cada vampiro que mora nessa casa ele representa um vampiro da cultura pop. Então tem o vampiro, e aí eles mostram o que eles fazem à noite. Porque como hoje em dia tá difícil, por exemplo, eles querem entrar numa balada pra chupar sangue da galera, pegar, só que eles têm que ser convidados pra entrar. Aí os caras que ficam na porta da balada, que convidado, cara, tem que ir lá pagar o ingresso e entra. Só que ninguém convida pra entrar. Então eles não conseguem entrar nas baladas, entende? Então assim, é uma comédia, então várias coisinhas engraçadas. Então, por exemplo, tem um vampiro lá que é o vampiro moderno, né? Ele consegue andar melhor nos dias atuais, então é ele que tá ajudando o cara a fazer o documentário. Aí tem o vampiro que é estilo o Drácula. É todo pomposo, ele fala todo pomposo, usa aquelas roupas cheias de frufru na manga, é toda aquela pegada. Tem um vampiro que fica dentro do armário, velho pra caramba, que é o Nosferatu. Então, assim, são várias representações. E aí apresenta nesse filme um vampiro mais moderno ainda, que é o vampiro espiritual, que é o vampiro que suga a essência das pessoas, que é a pessoa chata. Sabe a pessoa chata? Que parece que quando tu fica perto dela, parece que tu fica sugado. É que ele é um tipo de vampiro. É vampiro de energia. É o vampiro de energia. E aí, falando de vampiro de energia, eu queria jogar essa bola para o UFO Jack. Ô Jackson, como é que funciona essa questão de vampiro energético? A gente tá aqui brincando, mas parece que tem realmente uma ideia ou uma tese sobre isso, não tem? Cara, existe sim. Todo mundo já deve ter passado por situações em que de repente interage com uma determinada pessoa e depois você se sente cansado, esgotado, alguma coisa assim. Isso é a ação de um vampiro energético. Uma pessoa que adquiriu uma habilidade de sugar sua energia de alguma forma. Mas ela se alimenta disso ou ela não sabe que ela é assim? Alguns sabem, outros não. Outros fazem assim, digamos, instintivamente, digamos. Mas acaba sugando a energia. Eu lembro quando eu dava aula, às vezes tinha turmas que eu saía extremamente esgotado. E eu não sabia por quê. Na época não era da Umbanda ainda, não estudava muito sobre espiritualidade. E aí eu comecei a prestar atenção, né? O que acontecia para que determinadas turmas eu ficasse extremamente esgotado. Aí comecei a observar que determinados alunos, quando estavam presentes, eu geralmente ficava assim. E aí que eu percebi que, de alguma forma, eles conseguiam sugar a energia. Era totalmente involuntário da parte deles, mas isso acontecia. E aí que eu comecei a buscar formas de proteger, né? De evitar que isso acontecesse, né?
Ô Jackson, tu Caramba. falaste sobre Ubanda. Vocês viram o filme Pecadores? Putz, ô Douglas, eu ia falar desse filme agora. Eu assisti ele tem umas 2 semanas com minha mulher e eu gostei demais, cara. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E ele trabalha muito com essa questão de religião de matriz africana como um embate contra os vampiros, né? Então eu achei muito legal essa... A gente tá muito acostumado a ver sempre a religião cristã como combate aos vampiros. Mas a gente não pode esquecer que várias outras religiões e culturas têm seus vampiros, né? Por exemplo, ali eles mostram a questão dos índios, bem no início do filme, dos nativos-americanos, né? E realmente, os nativos-americanos têm a figura do vampiro deles também. Existe, que é muito parecida com os vampiros europeus. E os nativos africanos também, os afro-americanos, que acabam trazendo essa cultura lá das suas terras, antes da escravidão, eles também tinham essas figuras vampíricas e tudo mais. Tanto que o próprio questão do voodoo e tudo mais, que já é mais ali na região do Haiti, eles têm também esses sincretismos que acabam criando também essas figuras muito parecidas com o vampiro europeu que a gente está acostumado. E o Jackson falou sobre a questão antes da Ubanda e tal. Como é que funciona nessa questão da Ubanda a ideia desses seres de sugar energia e tal? Como é que funciona isso, Jackson? Isso pode ser tanto por pessoas encarnadas quanto desencarnadas, espíritos que chegam e sugam energia de alguma forma, né? E a gente vê isso às vezes no próprio atendimento de pessoas que chegam lá extremamente esgotadas porque existe um obsessor que está sugando aquela energia. Mas esse obsessor, ele é físico ou ele é um espiritual, assim? Existe físico e existe espiritual. Porque a obsessão, ela não ocorre só de espírito desencarnado para encarnado. Ela pode ocorrer de várias formas. Pode ocorrer de encarnado para encarnado para desencarnado. Pode ocorrer o inverso também, o encarnado obsediando o espírito, digamos assim. E pode acontecer Tem aquelas pessoas que a gente fala, que lá é invejoso, quando ele olha, seca a planta. Quando a gente repara essa pessoa, a gente se sente mal. Então, teoricamente, essa pessoa que a gente chama muitas vezes de invejoso ou de olho gordo, ele talvez seja isso. Sim, ele tem esse vínculo energético, né? De sugar energia, né? Nossa, eu conheço muita gente assim. Eu conheço um tanto de vampiro energético. Eu também conheço alguns também. Muito. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, ela te fez alguma coisa assim. E de repente ela desencarna. E aí você fica, digamos assim, xingando aquela pessoa que morreu por muito tempo, fica com aquele sentimento, não consegue perdoar, ela já morreu e você está remoendo aquilo. Isso é uma forma de obsessão em cima daquele espírito que já foi, daquela pessoa que já desencarnou. Então, é uma forma de obsessão também. Ó, um exemplo. Se você reparar, às vezes tem pessoas que gostam de infernizar a vida do outro. A pessoa não fez nada para ela, mas ela está lá infernizando, ela está gerando situações para constranger a pessoa, para, digamos assim, deixar a pessoa deprimida, triste, cria histórias, cria calúnias sobre aquela pessoa. Isso também é uma forma de vampirização da pessoa, porque ela está se alimentando de uma energia que aquela pessoa está emitindo naquele sofrimento. Abram o olho com os vampiros energéticos. Come out, wherever you are. Eu gosto sempre de gravar com o Douglas aqui, que a gente fala desses assuntos que eu amo. E a cereja do bolo é que no final sempre tem alguma coisa da tábula pra complementar, pra fechar nossa conversa. E dessa vez não é diferente, né, Douglas? A tábula ali tem dois lançamentos muito legais com a temática de vampiro, né? Temos. Na verdade, a gente tem 3 títulos que quem gosta do tema vai ter prato cheio para poder aproveitar. Nós temos um gibi chamado Terror Universal, que foi lançado no final do ano passado, em 2024, lá na Comic Con Experience, que reúne vários artistas escrevendo e desenhando histórias com os monstros clássicos da Universal, que é, no caso, o vampiro, o Drácula, o lobisomem, monstro da lagoa. Então, quem gosta de gibi, quem gosta de monstros clássicos, tem esse gibi que é maravilhoso, Terror Universal. É um tijolão, um quadrinho aí com quase 300 páginas. Peraí, isso é da tábula? Da tábula. E por que eu não recebi um desse ainda? Rapaz, porque ele esgotou. Putz! A gente pegou lá em São Paulo o restinho da tiragem que tinha, agora que chegou aqui pra nós, entendeu? Então eu vou ver se eu consigo te mandar depois, mas é um gibi que voou. Tem pra comprar na Amazon, tá? A gente vai colocar aqui na descrição do episódio, né? E tem outros 2 livros que são também... Aí são livros, né? Literatura. Que são, aí sim, específico para amantes de vampirismo. Um deles está atualmente, quando a gente está gravando esse episódio, agora no finalzinho de junho, ele está em pré-venda.
a pessoa pode adquirir até o dia 9 de julho de 2025 pelo Catarse, com alguns brindes, ou, se escutar o episódio depois, na Amazon, que se chama O Hóspede de Drácula. O Bram Stoker, que fez o livro do Drácula, né, que fez esse livro que é icônico até hoje, ele escreveu outros contos. E contos sobre maldição de cigano, outro conto de Drácula, que é O Hóspede de Drácula, que é muito bom. Outros contos de terror, tem um conto sobre maldições. E nós reunimos 5 desses contos e fizemos um livro chamado O Hóspede de Drácula e Outras Histórias, que tem ilustrações da Drigo, que é uma artista maravilhosa. Este livro, né, ele é um livro baratinho, acho que tá R$35 ou R$39, e vocês podem adquirir tanto no Catarse quanto na Amazon. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E temos um terceiro produto, que esse eu vou contar rapidinho uma história para contextualizar, que é o Vampiro de Polidori. Para quem não conhece, o Vampiro de Polidori é o primeiro livro ocidental a falar sobre o vampiro. Ele foi escrito 80 anos antes do Drácula, ou seja, o próprio Drácula é inspirado nele. Ele é o primeiro vampiro aristocrata da história. É ali que tu tens essa ideia do vampiro aristocrata, vampiro sedutor. Não surgiu no Drácula, surgiu nele, no Vampiro do Polidori. E esse livro nós temos pela Editora Tábula, a gente tem ele totalmente revisado, com uma capa lindíssima e com ilustrações do Júlio Shimamoto. Esse também tem na Amazon para quem quiser adquirir, o link vai estar na descrição. Mas sabe o que é mais interessante no Vampiro do Polidori? É que ele foi escrito, olha só que curiosidade legal, ele foi escrito, a ideia do livro, né, foi escrito na mesma noite que foi criado o Frankenstein da Mary Shelley. E ele é inspirado no Lord Byron, que era o dono da casa, que recebeu tanto o Polidori, que era médico dele, quanto a Mary Shelley e o Francis Shelley, marido dela, para aquela noite onde saíram esses 2 livros que se tornaram referência como o primeiro livro de vampiro e o primeiro livro do Frankenstein, o livro do Prometeu moderno, que é considerado até hoje como o primeiro livro de ficção científica da história. Esse Vampiro do Polidori, ele é muito bom, mas pra mim só tem um defeito. Ele é muito pequeno. Ele é um livro curtinho, É. O Polidori, ele era um médico, né? Ele era um médico que cuidava do Lord Byron. Ele fez um livro inspirado no Lord Byron, né? Esse aristocrata, sedutor, mulherengo é o Lord Byron, né? Que era um poeta muito famoso, até hoje é muito famoso. O Francis Shelley, acho que é Francis o nome dele, que era na época o noivo e depois virou o marido da Mary Shelley. Ele era também poeta e o Lord Byron fazia festas na casa dele. Na época, isso lá em idos de 1820, teve uma explosão vulcânica muito forte. Eu não me lembro se foi o Vesúvio, eu não me lembro agora qual foi o vulcão. E a Europa ficou por quase 2 anos na escuridão, praticamente. E o tempo estava muito ruim por causa disso, então eles não foram fazer os passeios no lago e tal. E estava com muita chuva, muito escuro, muita fuligem. Eles ficaram em casa. E aí, para fazer alguma coisa diferente, eles fizeram um concurso de, cada um vai contar uma história hoje aqui. Aí cada um foi pro seu quarto, criou uma micro-história que depois acabou virando poemas e livros. A micro-história da Mary Shelley, que na época ainda não era Shelley, foi o Frankenstein. A micro-história do Polidori foi o Vampiro. E aí nos anos seguintes eles lançaram os seus respectivos livros, que mudaram a história da literatura. Tudo por causa da noite na casa deste homem boêmio, que era o Lord Byron, e que também por causa da explosão de um vulcão. Pra quem gosta desses assuntos, todos os livros que nós citamos aqui vão estar na descrição do episódio. Então, corram lá e garantam o seu. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso, hoje falamos sobre vampiros, essas figuras sempre presentes na cultura pop e que nos trazem muitas coisas diferentes e interessantes. São várias interpretações desse mito que a gente tem aí na cultura pop. Douglas, queria te agradecer muito sua presença aqui, meu amigo, tamo junto, e aproveitar sua presença aqui só para fazer algumas pequenas correções ali sobre o que nós já falamos sobre o nosso evento, que vai rolar dia 12 de julho aqui em Belo Horizonte. Primeiro, não é na Savassi. Eu me confundi. Existem 2 hotéis ali e o hotel que vai ser o nosso evento, ele fica ali próximo ao Mercado Central. Mas o endereço que estava na descrição tá correto. É aquele endereço correto. Mesmo. O endereço tá correto. É ali na rua Rio Grande do Sul, bairro Lourdes. Tá certo. Tá certinho, tá tudo perfeito. Eu só porque às vezes eu falando, fica na Savassi. Não fica na Savassi. Tem um hotel com o mesmo nome na Savassi,
mas é Grande Hotel não sei o quê, tem um nome diferente ali, sacou? O último nome ali que diferencia. E esse que nós vamos fazer nesse evento fica próximo ao Mercado Central. Então é já mais um atrativo. Quem vier pro evento, a 2 quarteirões do nosso hotel ali vai ter o Mercado Central de Belo Horizonte, que, meu amigo, é o paraíso para quem gosta da cozinha mineira, de cultura, dessas coisas ali de Minas. Então, não deixem de ir. E outra coisa também, que nós citamos que o Pacatini viria para o evento para fazer uma palestra, autografar pessoalmente os livros e tudo, mas aconteceu um problema e talvez ele não venha presencialmente, né, Douglas? Ele vai ter que fazer online, mas aí, em compensação, ele mandou para nós vários bookplates autografados pra gente dar de presente para as pessoas que adquiriram o livro lá no dia. Ah, então tá, então perfeito. Então pronto, esses pequenos detalhes aí que eu me confundi, eu precisava colocar melhor aqui para não ter confusão com a galera que vai pro nosso evento. Fechou? Você vai estar lá também, né, senhor Fujack? Estarei. Aí sim, aí sim. E vai estar eu também, vou estar lá também. Vai estar todo mundo. Eu tô intimando a galera toda, já tem uma galera em peso ali do Acredite Se Quiser, que já tá com passagem comprada, tudo garantido, então vai ser muito bacana poder ver todos vocês lá. Espero todo mundo lá, vai ser muito legal mesmo. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long year. Eu vou deixar na descrição do episódio para vocês, eu já falei antes, não custa nada repetir, o link para vocês comprarem esses livros que nós citamos. E vou deixar também o link da BHQ, que é a produtora que está fazendo esse evento aqui em Belo Horizonte no dia 2 de julho, porque qualquer informação que vocês precisarem do evento, só correr lá no Instagram deles que vai estar tudo bonitinho lá. E eu sempre faço propaganda aqui do nosso Apoia-se, do nosso Patreon, mas eu não vou fazer essa propaganda porque nosso site já era para ter entrado no ar, tivemos probleminhas ali, mas ele está entrando no ar esses dias. Então, quem gostaria de apoiar, quem quiser apoiar a gente pelo Patreon ou pelo Apoia-se, faz agora pelo nosso site, acreditesequiser.com.br. Provavelmente quando vocês estiverem escutando isso, ele já vai estar entrando no ar. Eu falei isso no episódio passado, mas agora eu prometo que deve estar entrando no ar já. Então vocês fazem o Apoia-se por lá, tem loja também, tem nossos episódios para vocês baixarem direto pro telefone de vocês, para vocês escutarem em qualquer lugar, independente de internet. Os episódios de apoiadores também, para não depender de Spotify, nem de aplicativo de Apoia-se, nem nada. Beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana e só um pequeno spoiler, o episódio da próxima semana, meus amigos, é um bate-papo que eu e o senhor Fujet tivemos com um militar que nós citamos num episódio aí pra trás. Ô, Jesus, fiquei curioso. É, meu amigo, o bicho pegou. Fiquei curioso quando vocês falaram lá no episódio. Pois é, então segurem aí que nós gravamos com ele e foi um papo muito foda. Então, como eu sempre falo aqui, nós só contamos as histórias. Acredite se quiser. As heads, as tails, just come, Lucifer.